eu queria convidá-los para fazer uma reflexão sobre um tema que me incomoda profundamente e que é uma mensagem que eu queria muito também falar na segunda para os jovens, aí que vem maior, né, Giliardi? Muitos jovens no segundo culto, né? Mas que não é só para jovem, na verdade é uma situação complicada. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que eu vou falar no mesmo sermão sobre amputação, cérebros podres e a volta de Jesus. Vamos ver se a gente consegue. Mas por que eu quero falar sobre isso? Começando sobre amputação médica. Vocês já viram que há situações na medicina em que o próprio médico recomenda a amputação? Já viram isso? E quando isso acontece? Será que o médico está sendo mal por causa disso? Supondo que ele não tem nenhuma intenção má e que é um bom médico, quando que um médico recomenda a amputação de algum membro do corpo? Quando, vejam se concordam comigo, quando não fazer a amputação coloca em risco a saúde do corpo todo, não é isso? Então, a palavra amputação já é algo que traz uma conotação ruim, prejudicial. Porém, dados certos contextos e considerando que o médico sabe o que ele está fazendo, nós podemos entender que chegou uma hora que a amputação é o melhor. Que não há mais o que fazer. A amputação recomendada por um médico quer dizer que aquele membro do corpo já não tem mais o que se fazer por ele. Por que eu quero falar isso? Porque há um episódio na Bíblia, um episódio muito famoso na Bíblia, e sobre o qual eu gosto de pensar bastante, que nos traz uma reflexão sobre isso. Vamos pensar sobre um trecho da Bíblia de Gênesis capítulo 18. E por favor, deixem sua Bíblia postas aí, que hoje nós vamos abrir bastante ela, tá? Gênesis capítulo 18. Abram comigo, vamos ver um diálogo entre dois personagens muito importantes. Um é só o mais importante, o outro é considerado como um dos grandes importantes na história da fé. Vocês que já abriram a Bíblia perceberam que o diálogo aí é entre quem e quem? Entre Deus e Abraão. E deixa eu te colocar aqui a par da situação. O que está acontecendo aqui? Deus informa a Abraão que vai fazer o quê? Vai destruir a cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra. Deus vai intervir e vai eliminá-los. E o que Abraão, como um bom cristão e referência que ele é para nós, o que é que ele pensa? Não, Senhor, calma. Vamos ver. Aí olha o diálogo deles aqui, começando no versículo 20. Diz assim, ó. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e seu pecado é tão grave, que descerei para ver se eles têm feito o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E aí continua o texto. Vou ficar por aqui. Para quem não conhece esse texto, pode ser que exista uma visita aqui. Abraão começa com o número de 50 e Deus diz: não, se tiver 50 justos nessa cidade inteira, eu poupo. Aí Abraão: e se tiver tanto? Aí ele começa, vai reduzindo, né? E se tiver tanto? E Deus: eu poupo, eu poupo, eu poupo. Chega um momento que não tem mais argumentação. Não há mais justos. A conclusão do diálogo é que em Sodoma e Gomorra não haviam mais justos. E o pouco de justo que tinha lá, que seria a família de quem?
de Ló, Deus manda resgatar, de alguma maneira. Vocês perceberam um detalhe? Por que Sodoma e Gomorra chegaram a um... Porque, na verdade, a pergunta não é essa, por que Deus chegou ao ponto de dizer que era a hora de eliminar, ou seja, amputar Sodoma e Gomorra? Porque não havia mais o que fazer por ela. Há um conceito teológico em nosso meio que a gente diz às vezes assim, conceito teológico não, deixa eu corrigir. Há uma impressão teológica de que diz assim, não, vai chegar um momento em que Deus simplesmente vai decidir, acabou e pronto. Observe que com Sodoma e Gomorra foi diferente. A graça de Deus continuou do mesmo jeito, a graça de Deus continuou a mesma. Se houvesse uma única chance de salvar uma alma naquela cidade, o que Deus faria? Salvaria. Mas chegou o momento, quando foi a hora do término de Sodoma e Gomorra? Quando não havia mais o que fazer. Não havia mais o que dizer. Então, o grande sinal para o fim foi não haver mais o que fazer. A cidade de Sodoma e Gomorra chegou em uma degradação moral, e se você for ler o livro de Patriarcas e Profetas de Ellen White, sobre as duas cidades, você vai ficar chocado. O nível moral e outras situações que aconteceram com aquela cidade. Então, e se a finalização de tudo ocorrer quando não houver mais justos? E se a segunda volta de Jesus for acontecer quando não houver mais o que fazer? E se a sociedade como um todo desse mundo está passando por um processo de degradação, tal como Sodoma e Gomorra, e que chega num momento desse processo em que Deus diz o seguinte, já deu, é hora de intervir. Entenderam que esse se torna, por isso que um dos títulos dessa mensagem, eu tive uma dificuldade para elaborar o título, o último sinal da volta de Jesus. A gente costuma dizer que o último sinal da volta de Jesus sempre é a pregação do Evangelho, porque está em Mateus 24, eu não discordo em nada. Eu só tenho um detalhe aqui. O Evangelho está sendo pregado porque ainda há pessoas a serem alcançadas, mas vai haver um momento em que, por mais que o Evangelho seja pregado, o grau de deterioração dessa sociedade chegou a tal ponto, como Sodoma e Gomorra, que Deus vai dizer, a amputação é a única saída. E aqui é o ponto que nós precisamos pensar, estamos nós caminhando para isso? Estamos nós caminhando em um processo em que isso vai acontecer? Deixa eu convidá-lo a abrir um texto também famoso da Bíblia, que está em Apocalipse capítulo 3. Tá? Apocalipse capítulo 3. Para quem lembra aí do Apocalipse, respeitando também novamente a presença das nossas visitas, prestem bem atenção aqui. No capítulo 2 de Apocalipse, começa um trecho muito famoso do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 vai começar com as cartas às 7 igrejas. Tá? E eu não estou querendo ler alguns trechos dessas 7 igrejas, porque eu estou meio traumatizado. Eu recebi uma oferta de uma viagem, um tour lá. Oferta não, eu tinha que pagar, tá? Desculpa, só para deixar claro. Mas era para... Lá na Europa ia ter uma empresa turística de adventistas que ia organizar um tour pelas 7 igrejas, lá na Turquia. E estava um valor acessível, não sei se é porque é feito por lá, mas estava quase metade do preço que costuma ser feito aqui no Brasil. E eu fiquei animadíssimo. Aí descobri que era na data do casamento de uma pessoa muito especial para mim. E aí eu não vou poder ir, então eu fiquei meio assim, porque era meu sonho, porque eu entrei na igreja assistindo a série do Mark Finley sobre as 7 igrejas. E eu queria tanto ir lá. Mas, vamos deixar para o ano que vem. Pessoal, nas 7 igrejas, para quem não conhece um pouco de Apocalipse, as 7 igrejas são compreendidas pela igreja adventista como falando de 7 períodos pelos quais a igreja cristã passaria ao longo de sua história. Se você for ler a primeira igreja, você vai ver uma igreja empolgada, pura, feliz, pregando a mensagem com coragem, que era a igreja apostólica.
E depois você vai ver a igreja passando por momentos em que ela é perseguida, a morte. Depois, pior do que ser perseguida, ela é apodrecida. E vai tendo vários períodos da igreja. Mas vamos para a última igreja. Então raciocinem comigo. Se as 7 igrejas do Apocalipse falam de períodos da história da igreja cristã, a última igreja trata de qual período? Pergunta super lógica. Ela trata do último período. E após o último período, o que acontece? Bora, nós somos o povo do advento. Jesus volta. Então, quando nós olharmos o último período, o quadro do último período, nós estamos olhando o quadro da geração que antecede a volta de Jesus. Lógico? Super lógico. Então, vamos lá. Para a última igreja de Laodiceia, e diz o seguinte, olha que interessante, diz assim, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Quem está dizendo aqui é Jesus, tá? Jesus está falando, e ele diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Você diz, olha o que ela diz, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim o ouro refinado. Eu vou parar bem aqui, eu preciso só dessa parte. Vocês estão notando qual é o estado em que a última igreja, ou melhor dizendo, a última geração vai se ver? Ela vai se ver como autossuficiente, ela vai se ver como rica, ela vai se ver como sem necessidades, ela vai se ver como alguém que não precisa da ajuda, ela vai se ver de maneira correta ou errada? Errada porque o próprio texto diz, você nem percebe os teus próprios erros, quão necessitada você é. Então essa igreja tem um problema grave de percepção. Perceberam? Ela tem um problema de percepção. A última geração vai ter um problema de percepção. A última geração vai achar que pode tudo, que é capaz de tudo. A última geração, pelo que está dizendo aqui, é uma geração autossuficiente. É uma geração que não tem sensibilidade para os problemas ao redor, para perceber as dificuldades que estamos enfrentando. É uma geração que acha que está satisfeita, mas nem reconhece a própria insatisfação. Então, esse é o quadro apresentado em Apocalipse 3. E a esse quadro, nós podemos somar um outro quadro. Então, por favor, tentem visualizar na mente de vocês esse quadro. Essa geração, uma geração que é cega, está nua, é pobre e sequer consegue perceber isso. A capacidade de percepção deles está ou não enfraquecida? A sensibilidade moral está ou não enfraquecida? Agora vamos ver um outro relato sobre essa última geração, que está descrito em um texto da Bíblia também muito famoso. Abram comigo agora, por favor. E eu peço que abram de verdade, porque quanto mais você interage com a Bíblia, com o texto, com livros, maior é a sua apreensão de conteúdo, seu aprendizado. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3. Vejam comigo um detalhe. Vamos ler aqui, por favor. Olha só, aqui não tem nem dúvida, eu nem preciso fazer uma explicação sobre quem o apóstolo Paulo está falando. Ele já começa dizendo o seguinte, versículo 1, capítulo 3, 2 Timóteo. Saiba disto, nos últimos, então ele vai descrever que dias, os últimos, e para apóstolos, para estudiosos, os últimos dias são os dias que antecedem a volta de Jesus. Se você não sabe, todo o fervor dos apóstolos e dos cristãos próximos do primeiro século ali, era para fazer Jesus voltar logo.
pregação do evangelho, tudo para Jesus voltar logo, porque eles estavam com saudade do amigo deles. E aí ele vai falar o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora ele vai dizer, os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e mais ainda, olha, para mim o mais forte de tudo, é essa última declaração, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se desses. Meus amigos, aqui não há dúvida, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele está descrevendo os últimos dias. E se eu não vou fazer eu não vou esmiuçar cada um desses detalhes, poderíamos fazê-lo, mas você pode separar em blocos, porque Paulo foi tão preciso que dá para você separar em blocos. Nós temos aqui pessoas que são arrogantes e presunçosos, supervalorizam a si mesmo. Nós temos pessoas que não têm a sensibilidade moral, elas não percebem o certo e o errado, elas não conseguem distinguir o certo do errado. Nós temos pessoas aqui que são egoístas, pensam apenas em si, vivem no seu mundo isolado, não tem mais contato social, não vivem o mundo dos outros. Nós temos pessoas aqui sem autocontrole. E o autocontrole, eu já disse em outras palestras, não sei se aqui, é uma das essências da natureza humana. Enquanto que o animal, se tem fome, come. Se tem sede, bebe. Se quer fazer sexo, o animal faz. O ser humano pode ter fome e não comer. O ser humano pode ter sede naquela hora ali e ainda não beber. Deveria, porque a água faz bem. Mas às vezes a gente nega nossos desejos. O ser humano pode chegar e ter vontade de ter relações e saber, não é a hora. Então esse autocontrole é uma das essências da natureza humana. E o que a última geração não vai ter? Autocontrole. Outra coisa, a relação com o sagrado. É curioso aqui, porque é dito que eles vão ser mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ou seja, para eles, o prazer está acima de Deus. Vocês estão entendendo isso? Significa que a vontade de Deus, perto da sua vontade, do seu prazer, é menor. Então eles vão buscar o seu prazer, e não a vontade de Deus. Esse é o quadro que está sendo apresentado aqui. E mais, não, então eles serão ateus. Não está dizendo isso, porque diz que eles têm aparência de piedade. Aqui eu tenho aparência de piedade, no contexto aqui é religioso. Então eles são pessoas que até vão à igreja, estão participando do culto, estão até pregando, mas negam-lhe E qual é o poder do evangelho? É o poder de transformar uma vida. É o poder de fazer alguém que era uma pessoa pecadora e uma pessoa santa, uma pessoa que evita cometer os pecados. Essa transformação não é vista na vida deles, mas eles têm uma aparência de piedade. São pessoas que vivem isoladas, são pessoas que estão no centro. Até o respeito aos pais, nem a família mais, para essas pessoas tem um papel fundamental. A família ganha um papel o quê? Secundário. Vocês estão vendo? Não respeitam os próprios pais. Então nós estamos vendo um quadro aqui muito claro de quem é a última geração. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: estamos nós caminhando para isso? Será que nós estamos caminhando para um mundo em que nós vamos perder o autocontrole, senso moral, nossos desejos vão ser nossos senhores, nossos prazeres vão ser nossos senhores e não Deus? Não é a vontade dos pais que reina sobre os filhos, mas é o desejo dos filhos que reina sobre si mesmo. Será que nós estamos caminhando para isso? Porque esses são os sinais que antecedem o que, pessoal? A volta de Jesus. Bom, para que isso aconteça, agora vamos entrar numa área que eu gosto muito, mas eu sou um intruso, tá? Só um leitor, mas um intruso, tá? Minha amiga Rayane aqui sabe,
o quanto eu gosto, que é a área da neurociência, psicologia, tá? Aos psicólogos, por favor, me perdoem, mas eu vou entrar bem devagarzinho aqui, só no início, nem precisamos de muita coisa. O que nós temos hoje em dia, nós estamos numa era que a gente conhece muito o cérebro. E se você for estudar o cérebro, uma das características fundamentais é o que no cérebro humano distingue o ser humano de outros animais? Qual parte do seu cérebro tem a ver com a sua identidade humana? E o que ela faz? Quando a gente pensa nisso, um detalhe vem à tona. A principal parte do seu cérebro, quando você estuda o cérebro de animais e do homem, existe a parte do córtex pré-frontal. Essa daqui que eu tenho de propaganda enganosa. Tá? É grande, mas não serve muito. Tá certo? Viu? O segredo, Giliade, para você evitar o bullying, é começar o bullying consigo mesmo. Aí ninguém mais faz bullying. Não tem graça. Né? Depois de tanto bullying que eu sofri, eu aprendi. Mas, o córtex pré-frontal, pessoal, o percentual do córtex pré-frontal em cada ser vivo, ele tem a ver com a identidade daquele animal, daquele ser vivo. Enquanto que, por exemplo, golfinho, que tem um alto índice de inteligência, o córtex pré-frontal dele está ali entre 10% e 15% do cérebro inteiro, o ser humano é 40%. Então a neurociência demonstra que o córtex pré-frontal é aquela identidade sua. E no córtex pré-frontal é onde acontece raciocínio, pensamento, autocontrole, domínio próprio, tudo acontece aqui. Outra coisa que acontece aqui, amor e empatia. Outra coisa que acontece aqui, espiritualidade, tudo acontece aqui, ó. Domínio próprio, tudo acontece no córtex pré-frontal. E, inclusive, eu espero que eu lembre, eu sempre esqueço o nome dele, há um caso famoso na neurociência, está em todos os livros de neurociência, que demonstra o poder do córtex pré-frontal. Se alguém lembrar aí, pode gritar o nome, eu agradeço. Mas foi um homem nos Estados Unidos que trabalhava com mineração, e ele colocava dinamites na pedra. E ele era um homem de família, muito correto, direito, conhecido na cidade pequena nos Estados Unidos, por ele ser um homem correto, moralmente, ia à igreja, um homem de direito, não bebia, era um homem de família. Mas numa dessas que ele está colocando dinamites para dinamitar uma rocha, ele empurrava com uma barra de ferro. Ele empurrou, a dinamite lá embaixo explodiu, aquela ali, a barra foi lançada e atravessou daqui até aqui. Tá? Vocês forem num livro do Antônio Damasio chamado Razão, você vai ver lá esse relato. A barra entra aqui e sai aqui. Destruiu o córtex pré-frontal dele. Ele ia morrer, mas por um milagre ele não morreu. Mas o que aconteceu com ele é que é estranho. É que ao sobreviver, ele passou a ser um alcoólatra, violento, não conseguia mais permanecer no trabalho, se relacionar com pessoas, viciou em drogas depois e acabou morrendo muito cedo por causa desse estilo de vida. Mudou completamente. E por que isso aconteceu? Porque quem foi danificado? O córtex pré-frontal. Bom, meus amigos, quando você pensa na importância dessa parte do corpo, do cérebro, e no cérebro como um todo, aí você se pergunta, o que precisa acontecer com o cérebro humano para que nós sejamos aquela última geração que nós descrevemos aqui, tanto em Laodiceia quanto em 2 Timóteo? Nós precisamos perder o controle. Nós precisamos ter um cérebro adoecido. Nós precisamos ter um cérebro enfraquecido. Nós precisamos que isso aconteça para que os seres humanos, vamos só lembrar aqui de novo, aquecer de novamente, para que os seres humanos sejam egoístas, soberbos, sem autocontrole, guiados pelos desejos, sem alto senso de perceber se está certo ou errado. Para que isso aconteça, a nossa mente tem que ser danificada. E nós deixemos de agir como indivíduos e passemos a agir como massa. Porque quando você não pensa por si próprio, você pensa como a massa. Aí tem um comportamento que é o comportamento de massa. Tá? Eu costumo dizer isso. Eu chamo de um outro nome também, comportamento de gado. Né? E as pessoas gostam de
na discussão política, é gado, não é? Todo mundo está sendo gado. Poucos estão se salvando da cultura da massa. E o que tem a acontecer é isso. Agora, o último termo, eu já falei aqui de amputação e já falei da volta de Jesus. Faltava o terceiro termo. E em 2024, ouçam bem essa parte. Em 2024, uma palavra foi eleita como a mais importante do ano. E essa palavra se chama brain rot. E o que quer dizer o brain rot? O brain rot é uma expressão que o significado direto da palavra é cérebro podre. E por que essa palavra foi eleita? Cérebro podre, em 2024. Ela foi eleita a palavra do ano, porque o que ela representa não é só a ideia, a palavrinha, o significado direto, cérebro podre, mas é um comportamento que a neurociência observou nos últimos anos. E ficou muito claro isso, que o cérebro da humanidade está apodrecendo. Especialmente derivado de vícios no uso indiscriminado da internet, vídeos curtos, redes sociais, o excesso de informação. Você não para mais para refletir, você está o tempo todo. Ninguém consegue mais. Uma experiência que ficou rara hoje em dia. E os mais antigos sabem. Vocês lembram que um dos lugares onde a gente mais pensava na vida era numa fila, né? Ninguém pensa mais na vida numa fila. A gente aproveita a fila para, como eu digo para os meus alunos, onde eu trabalho, para dar uma tragadinha. Essa falta de reflexão, esse excesso de informações, que inclusive tem um nome, síndrome do pensamento acelerado, porque você tem muita informação, você tem que lidar com todas elas e haja o vício em você passar informações direto, aquela barrinha de rolagem do Instagram, que é uma das coisas mais satisfatórias do mundo, né? Tá tenso, tá tedioso, dá uma passadinha. O criador da barra de rolagem se arrependeu dela, porque ele já hoje sabe o que aconteceu com as pessoas. Por que foi criado o Brain Rot? Porque todos os dados, e aqui não é um adventista falando, mas são os dados. Você vai na internet e procure Brain Rot. Por que eles criaram a expressão Brain Rot? Porque os dados da neurociência demonstraram que a sociedade como um todo está se tornando essa sociedade viciada em dopamina, uma sociedade viciada em experiências instantâneas, porque a dopamina tem a ver com esse seu prazer instantâneo. Existem duas formas principais de prazer que você sente no cérebro, a dopamina e a serotonina. A dopamina é o pico, e ela tem o seu papel na sociedade. A dopamina tem um papel, por exemplo, quando você come uma comida muito gostosa, dá aquele prazer na hora, dopamina, rápido. E como eu sou viciado nesse prazer. Tá? Agora, há um prazer lento, gradual e permanente, esse tem a ver com a serotonina. Você senta com os amigos para conversar, para uma resenha, e aquele prazer que vai ali lento, conversando, é a serotonina ali, ó. O prazer lento. A nossa sociedade está viciada na dopamina, ela está viciada em prazeres instantâneos e nas práticas de redes sociais, dopamina das barras de rolagem. E isso é tão grave, que os efeitos desses tipos de comportamento ficaram tão patentes que as autoridades e pesquisadores começaram a fazer uma campanha contra isso. Daí veio a expressão Brain Rot. É uma doença. Deixa eu te dizer diretamente, Brain Rot é a descrição de uma doença, cérebros apodrecidos. Efeitos que nós estamos observando. Primeiro, o efeito Flynn. Alguém já ouviu falar do efeito Flynn? Deixa eu te explicar o que é o efeito Flynn. Flynn foi um psicólogo que estudou, que ele notou ao longo de décadas que o QI da humanidade estava aumentando. Sempre os filhos estavam se tornando cada vez mais inteligentes, o QI, né, coeficiente de inteligência, estava maior do que os pais. Porém, agora estão observando, pela primeira vez na história da humanidade, está sendo detectado o oposto. A curva do efeito Flynn inclinou e agora nós estamos na primeira geração em que os pais são mais inteligentes que os filhos.
mais habilitados que os filhos, mais capazes que os filhos. Vocês já ouviram falar num doutor, que ele já inclusive deu várias entrevistas no Fantástico, esteve no Brasil divulgando o livro dele, tem a entrevista dele no Roda Viva, recomendo profundamente, Jonathan Haidt. E o Jonathan Haidt, ele escreveu um livro chamado Geração Ansiosa, onde ele, como um psicólogo social, ele observou que o comportamento da sociedade, ele estava estudando efeitos como ansiedade e depressão durante o doutorado. E ele já sabia que a depressão e ansiedade era uma curva que com os anos ela aumentava, isso já se sabia. Só que durante as pesquisas de doutorado ele viu que essa curva ela não só aumentava um pouco, ela passou a aumentar muito. Em um determinado momento, vejam se vocês visualizam aí, ó, ela está indo aqui e depois ela cresceu. Inclusive ele chamou essa curva de taco de hóquei, que dá a ideia de um taco de hóquei, sobe. A pergunta que eles fizeram é, o que aconteceu nesse momento que a curva cresceu? Qual foi o ano? Por volta de 2010 e 2012. E o que aconteceu naquele ano? Lançamento dos celulares com tela. Não só com tela, com as redes sociais. E aí nós estamos testemunhando um fenômeno muito grave de uma nova geração sem controle. Alguém já viu algum vídeo no Instagram de crianças que quando são retiradas o celular, são totalmente sem controle? Uma criança queimou o apartamento dos avós quando foi tirado o celular dela. Nós estamos construindo uma geração totalmente incapaz de ter domínio próprio. Uma geração que atende a todos os requisitos que estão ali. Uma geração que está se tornando uma geração egoísta. Por quê? Porque você tem uma falsa relação de que você está vivendo em sociedade dentro de uma rede social. O Jonathan Haidt começou um projeto mundial que gerou até em alguns países leis severas contra o uso de rede social por adolescentes. Nova Zelândia, Finlândia, rede social proibida até os 16 anos. Por quê? Eles querem interferir na tua vida? Não, é que eles sabem que teu filho está adoecendo. Celulares, eles recomendam sem celular de tela até os 12 anos, depois, mas sem rede social até os 16. Porque eles estão tentando salvar os nossos filhos, porque eles estão vendo que eles estão adoecendo. Então está vindo uma nova geração que atende a todos os requisitos de 2 Timóteo 3. Todos os requisitos. E é por isso que eu digo que esse é o sinal que Jesus vai voltar. Porque a última geração dessa sociedade toda vai estar tão doente, tão incapaz de receber a graça de Deus, que Deus vai dizer, não há mais nada que eu possa fazer. É a hora de finalizar. Eu tenho um filho de 12 anos. E o meu maior temor é com quem ele vai casar. Quem tem filhas, eu ainda penso mais ainda. Porque nós estamos numa sociedade tão doente, o que vai ser deles? Nós temos pessoas viciadas em dopamina, cérebro, córtex pré-frontal enfraquecido, pessoas sem domínio próprio. Quando acabou a pandemia, em 2020, lá que teve a pandemia, quando acabou, eu estava em sala de aula. Nós estávamos tendo em sala de aula crises de ansiedade e do pânico em vários alunos. Pessoas saindo chorando aos prantos. E sabe por que isso estava acontecendo? Porque eles passaram cerca de quase 2 anos fazendo o que da vida? Mergulhados no... Quando isso foi cortado, o cérebro pifou. Então, meus amigos, nós precisamos... O problema já foi detectado nem por religiosos, por pessoas fora da religião. A Bíblia só dá o contexto de que isso está diretamente ligado à última geração. Ela demonstra isso. A pergunta é o que eu e você vamos fazer. O que nós podemos fazer? Nós podemos seguir o conselho de Filipenses 4:8, que diz que nós devemos pensar nas coisas boas, que nós devemos alimentar a nossa mente com coisas boas. E aqui me fez lembrar uma advertência que eu quero fazer a vocês, a todos nós. A gente sempre se preocupa quando coisas boas, a gente se preocupa em conteúdo.
Aí quando se fala de filmes, internet, a gente sempre se preocupa com o conteúdo. Você sabia que os psiquiatras e neurocientistas advertem que o pior nem é o conteúdo, apesar de ser muito prejudicial? O pior é a dinâmica. Por exemplo, você diz assim, meu filho, você não vai assistir um filme violento, porque violência não é boa. Aí você bota ele para assistir um filme de infantil, que tem emoção superestimulada, cenas aceleradas, não tem um conteúdo que você identifica como prejudicial, mas a dinâmica mental que aquilo acontece mantém o cérebro dele hiperestimulado. É mais prejudicial do que conteúdo ruim. Que esse é o grande mal. Então a gente deve se preocupar, e eu como pai, tenho que me preocupar com meu filho e comigo, porque o que nós também estamos viciados. Hoje, se eu não me engano, criou-se recentemente, a coisa de 2 meses atrás, uma campanha na Finlândia, não direcionada aos filhos, direcionada aos pais, dizendo, pais, diminuam o uso de celulares em casa. Porque eles estavam falando com os filhos, mas como é que o filho ia diminuir se o pai está lá? Então eles estão fazendo uma campanha com os pais. Então, além de Filipenses 4:8, pensar nas coisas boas, nas coisas do alto, alimentar o teu filho, a tua família, a si mesmo, com tudo que é bom. Além disso, você tem que estar pronto para romper com a sociedade. É uma coisa que a gente não gosta. A gente não quer ser diferente. Mas Romanos 12:2 diz o quê? Não se conformem com este século, com esse... Não tomem a forma cultural deste mundo. Então, meus amigos, precisamos muito entender que nós somos convidados a sermos diferentes, não porque Deus apenas quer isso do nada, porque Ele sabe que isso é melhor. E como eu gosto de dizer, ser diferente em uma sociedade doente é uma coisa boa, é uma bênção. Eu fui para eventos de desbravadores com meu filho da nossa igreja, e nós fomos para um pernoite, e eu dei a ideia, e graças a Deus o diretor aceitou, recolhemos os celulares no primeiro dia do evento. Meu filho ficou se sentindo um peixe fora d'água, porque era ele e mais 2 que não tinham celulares. Tá? Mas você pensa, ele não sabe, para ele só dói. Ele ganhou um celular mais simples, que só atende ligação, daqueles antigos, né? Ele tem vergonha de atender na frente dos amigos. Eu entendo isso. Eu entendo a dor dele. Mas não é a dor dele que vai dirigir o que eu vou fazer para ele. É o que é certo. Agora, ao contrário disso, o que eu posso dar para ele se sentir bem, que ele diz, pai, o pessoal vai ficar zoando e tal. Digo, não tem problema. Diga para ele para onde você viajou nas últimas férias. Fale quantos videogames a gente joga de vez em quando em casa. Eu falo do videogame nas palestras, mas eu tenho. A gente joga 1, 2 horas às vezes por semana, pouquíssimo. Mas eu tenho um momento, então a gente tira esse momento para ele. Então você tem que entender que se você não se descolar desse mundo, esse mundo está ladeira abaixo. Mentalmente, psicologicamente falando, ele está ladeira abaixo. E se você vive nas redes sociais, e se você vive no celular igual todo mundo, você está em ladeira abaixo, porque você não tem esse controle para dizer, não, comigo não vai ser assim, é só com os outros, a minha mente não vai adoecer, não? Então faz o seguinte, próximo sábado, toma a decisão de não usar o celular, ou as redes sociais, e eu quero ver você começar uma crise de abstinência. Não vou olhar o Instagram no próximo sábado. E o sábado é um tesouro de Deus, porque ele é um remédio até para isso. É um remédio para isso. Você tirar um dia onde você não tem a rede social, não tem acesso ao WhatsApp, a gente usa às vezes para trabalho, para coisa, tudo bem. Mas se você não acessar as redes sociais num sábado, é um refrigério para a tua mente. Eu, por exemplo, uso algumas estratégias pessoais, porque eu sou o cara mais fácil de viciar em qualquer coisa que eu conheço. Qualquer coisinha eu já fico viciado. Eu reconheço essa minha fraqueza. Então, quando eu vou correr, fazer uma atividade física, eu deixo o celular separado. É o meu momento, sem pensar em mais nada. Se eu vou preparar algo importante, o celular vai para outro cômodo. Porque se ele estiver ali pertinho, meu filho, acabou, eu dou logo uma tragadinha. Então, nós precisamos pensar nisso. E mais,
E o último conselho, eu não estou lendo, mas se você quiser depois ler, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7, diz o seguinte: ensina o teu filho andando, sentado com ele, conversando com ele, ensina a verdade o tempo inteiro para ele. E esse é um dos grandes problemas do mundo de hoje, porque nós pais somos os egoístas de 2 Timóteo, porque para a gente é muito legal dar o celular para o filho e poder pegar o nosso e ficar ali também. Oh, coisa boa! Ninguém quer ter o trabalho de chamar o filho para ir jogar uma bola, ninguém quer ter o trabalho de tirar um momento para brincar com ele, com ela. Ninguém quer ter o trabalho de passear juntos na praia sem o celular. Ninguém quer. O que a gente quer é que ele fique no celular e a gente também. Mas o problema é que os seres mais preciosos para nós, que são eles, e nós mesmos, estão morrendo e sendo preparados, a grande maioria, para ser amputados, como eu falei no início. Deus nos proteja e Deus nos ajude a encontrar na palavra dele, na vivência cristã religiosa, inclusive a igreja, e aí eu falo agora para a igreja como um todo, precisa ser esse oásis de salvação. A igreja precisa ser um lugar onde nossos filhos encontrem amizade para brincar da forma correta. A igreja precisa ser um lugar onde eles não precisem estar o tempo todo no celular. A igreja precisa passar essas orientações para todas as famílias, para cada um, para que nós nos desloquemos, nos descolemos, a palavra correta é da sociedade, e sejamos preparados para a volta de Jesus. Não para serem amputados, mas para serem levados com Ele. Eu vou convidar agora a mensagem musical. E durante a mensagem musical, reflita no que nós falamos. E pense no que você pode fazer. No que você pode fazer para ser diferente. Para não ter um brain rot, um cérebro podre. Querido Senhor, eu não tenho palavras, ó Pai, para expressar o meu agradecimento pelo Teu cuidado tão maravilhoso em prever na Tua palavra como a sociedade ficaria. Os resultados presentes agora na pesquisa científica sobre o que acontece com o cérebro humano, devido à nossa sociedade atual, só confirmam aquilo que o Senhor, há quase 2000 anos, já previa. Uma degeneração mental da sociedade. Mas, Senhor, o Senhor em Tua misericórdia deixou esse aviso e orientação para nós. Por isso clamamos ao Senhor agora, em primeiro lugar, força para tomarmos as decisões corretas, força para recolocarmos o Senhor no centro da nossa vida, força para nos salvar e salvar a nossos filhos dessa sociedade adoecida em que vivemos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a nos preparar para a volta de Jesus, não para sermos amputados, mas para sermos salvos, levados para o céu. Abençoa essa igreja, Pai, especial. Uma igreja com tantos jovens, tantos adolescentes, tantas crianças. Que aqui, Senhor, nasça um movimento de salvar todos eles, criando um ambiente propício para que eles tenham uma mente saudável. Um ambiente para que eles se aproximem de Deus, um ambiente para que eles não tomem a forma da sociedade doente deste mundo. Abençoa, Senhor, essa igreja e a cada família aqui presente, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.